Bom, gente, esse vídeo está sendo gravado em conjunto com um grupo de pessoas que está aqui participando dessa videoconferência para ilustrar e esclarecer como que é para ser feita essa redação modelo FUVEST sugerida no curso do Superhead, ilustrar alguns exemplos de redações que eu já recebi, já corrigi e notei a dificuldade de abordagem desse tipo de tema, e fazer alguns comentários do que se evitar e como que estratégia é mais eficaz na construção, na elaboração desse texto, de um texto dissertativo argumentativo para a banca VUNESP. Tá? Deixa eu ver se eu consigo só baixar. Isso, eu vou deixar privilegiando a minha imagem, porque é justamente aqui que está o que importa. Bom, seguinte, a redação FUVEST é uma redação que exige que o candidato leia os textos de apoio. Os textos que eu recebi, todos eles fazem uma discussão filosófica sobre a mentira, os momentos que a mentira deve ou não ser tolerada, e todas as abordagens tenderam para uma discussão da mentira na relação de uso cotidiana, fazendo a distinção da mentira que é inócua ou inofensiva, às vezes até benéfica, porque ela protege alguém de uma verdade que pode ser dolorosa, pode ser agressiva, daquela mentira que é usada para manipulação, ou seja, a distinção da mentira em função da utilidade dela, da intenção de uso, distinguindo essas duas intenções, uma intenção manipuladora e uma intenção ingênua ou de proteção ou até benéfica. É interessante notar que essas duas manifestações, essas duas abordagens da mentira, partindo do princípio da intenção da mentira, estão presentes nos pensadores dispostos na coletânea, que foi possibilitada para que vocês lessem, mas nenhum dos textos que foi entregue tinha menção a esses pensadores. A FUVEST sempre coloca textos de apoio com um aprofundamento do tema e, normalmente, com os posicionamentos distintos possíveis para se abordar esse tema. Foi o caso da preparação dessa proposta. Essa proposta sugeria a leitura de 3 pensadores distintos e as suas visões acerca do uso da mentira. No caso, Kant, bem radical, o cara que não admite de jeito nenhum, ele tem horror à mentira, partindo do princípio que a mentira toma do interlocutor ou do outro, daquele que está recebendo a mensagem, a liberdade de ter acesso à informação verdadeira para tomar o seu posicionamento, o seu julgamento. No entanto, vem o Benjamin Constant e cria aquele paradoxo, aquela situação dilemática em que você usaria uma mentira para proteger a vida de alguém. Não houve um debate entre eles, mas houve uma diferença de posicionamento. E, por fim, vem o Schopenhauer, que chega, inclusive, a defender o direito da mentira quando ela é um astúcia, um ardil de proteção. São formas distintas de enxergar a manifestação da mentira no sentido filosófico. Essa era uma abordagem possível do tema FUVEST e os 5 textos que eu recebi fizeram essa leitura, tentando encontrar exemplos do cotidiano em que a mentira se manifeste de uma forma não tão prejudicial, não tão danosa, e as defenderam como uma prática até de cordialidade, de relação humana normal, encaixaram na raiz do comportamento humano essa predisposição à mentira, e outros que apontaram depois, mas há problemas de manipulação, como questões políticas, e usaram exemplos do cotidiano para distinguir essas duas, para no final chegar a uma conclusão. Essa abordagem filosófica, sem mencionar quais são as origens dessas formas de pensar, fica rasa. Então, caso você planeje fazer essa redação discutindo as intenções da mentira, quando ela pode ser tolerada ou não, e despreze a coletânea de textos que traz os filósofos que fazem essa discussão, você corre o risco de fazer uma redação superficial, o que foi o caso das 4 redações que eu li. Tá? Então, primeira dica, usem os textos de apoio, principalmente para fazer uma discussão filosófica, porque os textos de apoio vão trazer pensadores para embasar essa discussão. Usem esses textos como aprendizagem, leiam para aprender no momento da confecção do texto, leiam para aprender como a filosofia já trabalhou com o conceito que está sendo questionado para você. Não é de graça que a FUVEST faz isso, é uma competência muito importante para um aluno universitário, para um aluno uspiano, que ele se mostre capaz de, diante de um tempo pequeno,
ter acesso a um texto e, por meio desse texto, apreender o conteúdo necessário para fazer uma discussão profunda. Então, recorrer ao imaginário, a exemplos do cotidiano, a situações concretas para embasar uma discussão filosófica e não mencionar os filósofos que estão por trás dessa discussão, mostra que houve um certo descaso com os textos de apoio ou um desconhecimento de causa. O desconhecimento de causa é pressuposto. Um aluno de ensino médio talvez não precisa decorar os pensadores que trabalharam com todos os assuntos, claro. Mas quando isso é proposto ou é disposto, né, disponibilizado pela própria banca, desprezar é um erro grave. Tá? Então, primeira dica, se for fazer uma abordagem filosófica da redação, dizendo quando ela pode ocorrer, quando não, notando circunstâncias do cotidiano em que ocorre o fenômeno sobre o qual está sendo feita a proposta de redação, nesse caso é a mentira, não esqueçam de usar os textos de apoio para dar profundidade, para dar embasamento e para dar referências extratextuais, referências de pensador, fontes históricas e culturais, né, fontes culturais consagradas que tenham trabalhado com esse assunto. Tá? Essa é a primeira dica. A segunda dica é, além dessa abordagem filosófica, do tipo, dá para tolerar a mentira na sociedade? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Essa discussão vai levar para essa filosofia de em que momentos que sim, em que momentos que não. Essa é uma discussão de nível filosófico, pode envolver, por exemplo, um nível individual e cada um falar quando toma as próprias decisões, quando um indivíduo toma as suas posições, suas escolhas, e quando essas escolhas são mentirosas ou não, quando ele faz essa escolha, o que o move a tomar essas decisões e fazer o julgamento nesse tipo de circunstância, ou pode fazer a transposição para o nível social, os impactos sociais da mentira, e aí convocar uma temática que está pairando no contemporâneo, na discussão social, como, por exemplo, a pós-verdade e o uso de fake news. Nós temos uma sociedade... Estamos vivendo um momento no qual o uso da notícia mentirosa se faz de forma não só regular, como instrumental para a condução de opiniões públicas e decisões políticas, e inclusive instrumentos de poder. Nós temos o caso da Cambridge Analytica denunciando como que as ferramentas midiáticas foram usadas para manipular as pessoas, embora isso não seja necessariamente mentira, seja a manipulação por meio de... esquece a Cambridge Analytica. Vamos voltar para fake news. As estratégias de política, de campanha política executadas tanto nos Estados Unidos pelo Trump, como aqui no Brasil pelo Bolsonaro, como em outros países, na Índia vem ocorrendo isso também, como no Brexit, se valeram de estratégias midiáticas poderosas e aceleradas, memética, uso de redes sociais para divulgação de notícias que denegrissem, que destratassem, né, desculpa o uso da palavra, que destratassem os rivais, independente da veracidade ou não. Essa discussão, que é muito contemporânea, era bastante pertinente para discutir a mentira como intolerável enquanto mecanismo de instauração de poder e a necessidade de criação de regimes de controle. As ferramentas como, por exemplo, a mídia tem sugerido a Lupa do Piauí ou o UOL, a Band News, vários canais têm tentado criar ferramentas de checagem, agências de checagem de notícias, há legislações sendo promulgadas no resto do mundo, tentando discutir a proibição ou a regulação de veiculação de notícia falsa pela mídia ou por autoridades. Aqui no Brasil também, o próprio Bolsonaro já ventilou uma possibilidade de criar uma lei desse tipo. Então, discutir a pragmática da regulação, da tolerância da mentira era bem interessante. O que é isso? Discutir como os povos vêm discutindo regras de controle da mentira em função das consequências que ela traz. Por exemplo, no Código Penal tem calúnia e difamação como crime e podia discutir a partir desse crime os impactos nas relações sociais da mentira, mas nas relações sociais práticas. A mentira prejudicando e fazendo quebrar uma empresa, destruindo a vida de uma pessoa, e a necessidade da sociedade ter um mecanismo de controle desse tipo de prejuízo. E no caso da política,
em função das atuais discussões via internet que vem se ventilando ou se especulando a possibilidade de criação de leis que controlassem a mentira. Tá? Então, discutir como os povos legislam a mentira, a tolerância à mentira, em função dos impactos que ela provoca nas relações de poder e nas relações sociais, que incluem, por exemplo, prejuízo pessoal, era um dos caminhos mais seguros de trabalhar esse tipo de redação. A FUVEST sempre possibilita que você trabalhe no nível filosófico, como boa parte das pessoas fizeram, no nível social, no nível prático de legislação, de cotidiano, de impacto de poder, de venda de produto, de ascensão de um político a um cargo de chefia. Esse tipo de discussão mais prática das relações de forças da sociedade é mais fácil, não diria mais fácil, mas você vai encontrar, o candidato provavelmente vai encontrar mais respaldo em notícias, em fatos concretos, para embasar sua discussão, e ela tende a ficar rica de contemporaneidade, de uma análise que se mostra factual e não simplesmente viajeira. E é mais fácil você conseguir definir, por exemplo, chegar no final de redação e dizer o seguinte: portanto, a sociedade, embora tolere num nível individual, social mais informal, nas relações cordiais, a mentira schopenhaueriana, a mentira constantiana, que permite a proteção de um ente querido de uma notícia triste, ou sei lá, uma mentirinha que seja um impacto simplesmente de relações entre um e outro, as mentiras que têm impacto de controle, impacto social mais profundo, como dano pessoal, ou a instauração de um poder mentiroso, ou controle populacional, estão sendo discutidas em sociedade para que se criem regras de controle e impedimento. Tem duas pessoas aqui no chat. Uma delas é a Bianca, outra a Ana Carolina, discutindo o seguinte. A Bianca pergunta: eu não consegui escrever nessa redação porque está com dificuldade. A FUVEST realmente vai ser difícil de trabalhar porque ela conduz o candidato a uma reflexão que se espalha para muitos âmbitos de discussão. A mentira deve ser tolerada? Se você começa a esmiuçar esse assunto, você chega a relações lógicas muito contraditórias. Várias das redações, as 4 redações que eu corrigi, tinham contradições. Por exemplo, dizendo o seguinte: a mentira é tratada na humanidade de uma forma muito ruim, mas ela deve ser tolerada, uma vez que ela é uma prática que às vezes é necessária, e por isso ela deve ser tolerada, mas ela deve ser controlada porque ela pode prejudicar. Essa sequência de adversativas, a mentira é tratada de uma forma muito radical pela sociedade no sentido do seu impedimento. Contudo, às vezes ela é necessária, portanto, ela deve ser tolerada. Contudo, ela deve ser punida quando ela prejudica os outros. É preciso organizar as ideias, porque a reflexão filosófica tende a uma minúcia que vai gerando contradições. Essa é uma redação que, sem plano, sem desde o começo ter muito claro o que se pretende defender e por qual caminho, a possibilidade de entrar em contradição é muito grande. Por isso que eu escrevi nas 4 redações, inclusive nas redações de Enem também, a necessidade de um planejamento de texto, a necessidade da criação de um esboço mental, antes de iniciar, inclusive, o rascunho, do percurso de raciocínio que se pretende escrever. É preciso pensar desde o começo: bom, a mentira deve ser tolerada na sociedade? Eu tenho o Kant dizendo de jeito nenhum, porque eu vou roubar do outro o direito de tomar sua decisão com um domínio completo da situação, e eu vou estar numa situação privilegiada, porque eu tenho uma informação que o outro não tem. Eu vou usar o Benjamin Constant, que diz que em situações dilemáticas que envolvam a proteção de alguém, eu posso permitir a mentira. Ou vou usar o Schopenhauer, que diz que a mentira é um instinto de sobrevivência, é um ardil, é uma ferramenta inclusive, para aquele que é mais fraco e não pode usar da força, é uma ferramenta útil para vencer um debate ou para se sair bem, e é legítimo e natural do ser humano esse tipo de prática. Eu preciso primeiro diagnosticar dos 3 quais me são úteis. Talvez não seja necessário usar os 3, talvez seja impossível usar os 3, não é necessário. É necessário que você defina. Eu vou defender que a mentira deve ser tolerada
informalmente, mas formalmente ela deve ser condenada. Então, deve haver instrumentos de controle da mentira quanto ao seu impacto social, e aí eu vou falar no que para defender isso. Efeitos nocivos do discurso político, efeitos nocivos do discurso de propaganda e efeitos nocivos na detratação de alguém, na calúnia e difamação que pode estragar a vida de alguém e de uma empresa. Esses são os casos negativos que mostram como a mentira formalizada na sociedade pode se transformar numa fonte de prejuízo, por isso combatida. E quando ela deve ser tolerada em circunstâncias informais, o que no fundo ela realmente é tolerada, nem é tratada às vezes como mentira, em situações de carinho, de afeto, de proteção, ou mesmo para proteger a vida de alguém, a mentira não precisa ser tratada de uma forma tão radical, e normalmente nem é, né? É interessante dizer, poderia ser um caminho interessante dizer assim, embora a regulação formal seja estrita e radical no sentido do impedimento da prática da mentira, nas relações cordiais do dia a dia, as mentirinhas de proteção, as mentirinhas de ardis são bem comuns. Em épocas de fake news, o que a gente tem é críticos da mentira alheia usando, às vezes, mentira a próprio favor. A sociedade contemporânea está diante da mentira como um fenômeno super importante de debate. Aqueles que usam a mentira como uma prática regular, os governantes, por exemplo, que ascenderam ao poder com o uso dessa ferramenta de impacto emocional, que é a notícia bombástica, independente da sua verdade, depois que a informação se propaga, como a da mamadeira, como sei lá, N exemplos da Hillary lá nos Estados Unidos, depois do impacto emocional da notícia lançada, o boato, a mentira, esse boato é fake news, é um boato, e é uma estratégia de poder milenar, as consequências são irrevogáveis, mesmo que a verdade venha à tona, há uma dificuldade de restaurar o impacto emocional provocado pela notícia bombástica, mesmo que mentirosa. Tá? Tem uma série de exemplos concretos disso que poderiam ser usados. Tá? Mais uma aqui, ó. Se eu citar autores do texto de apoio, não vai ser considerado cópia, a pergunta da Ana Carolina. Os textos de apoio estão lá para serem usados. Você não só não vai ser usado, não vai ser lido como cópia. Cópia é a transcrição fiel de um trecho que foi disposto ali. Isso não pode acontecer. Você tem que se mostrar capaz de ler, compreender, absorver ou apreender, né, que é se tornar proprietária do conhecimento e se mostrar capaz de transcrever com a sua fala. Tá? Inclusive, essa é uma tarefa nada fácil. Eu pretendo, com o tempo, elaborar uma série de ensinamentos bem didáticos para que vocês percebam a forma mais competente de inserir a fala de um pensador ou a citação de um conceito filosófico, ou até a frase inteira de alguém, ou a paráfrase do pensamento de alguém, amarrado com competência no seu texto. Tá? É bem difícil fazer isso. Na verdade, não é difícil, mas é preciso alguma estratégia, algum cuidado para mostrar que o pensamento do cara ele é uma matriz ou é uma fonte pela qual, uma perspectiva, um ponto de vista a partir do qual se faz uma discussão. É preciso usar, sim, citar Kant, citar Schopenhauer ou citar Benjamin Constant, e o pensamento deles mostra que você foi capaz de, em pouco tempo, tomar contato com um texto profundo, assimilar o que ele diz, se apropriar daquele conhecimento e usar como seu. Esse uso tem que ser sintético. Tá? É aí que você prova a capacidade, essa competência, que é valorizada, sim, na redação. Tá? Mais uma pergunta, a pergunta da Maria Eduarda. Então, essa redação não poderia ficar em cima do muro, digamos assim, tipo, defender em alguns instantes e outros não. Muito pelo contrário, foi o que eu falei. Você pode defender a mentira totalmente, você pode falar que a mentira é uma prática legítima de instrumento de poder, embora a regulação legal seja feita, embora a tentativa de coerção por meio de estatutos legislativos ocorra em todas as sociedades, embora haja punições para quem mente e é pego na mentira, a tentativa de ludibriar alguém e dessa forma conseguir um intento é uma prática
que faz parte do repertório humano de instrumentos de sobrevivência, de ação no mundo. Tem um mito, o mito de Prometeu, conta que o homem, diferente das outras espécies de animais, quando receberam os talentos para viver na vida terrena, não recebeu nenhuma estratégia de ataque ou de defesa. Não tem ferrão, não tem veneno, sua pele é fina, não tem uma estratégia que possibilite um corpo, uma ferramenta corpórea que possibilite uma defesa competente no ecossistema. Portanto, Prometeu teria, como ele encarregado de dar o talento à espécie humana para sobreviver no planeta, teria roubado dos céus o fogo da astúcia, ou o fogo da sabedoria, mas o fogo do ardil, a habilidade divina de criar por si só instrumentos de defesa, mimetizar as outras espécies, todas as formas de vida, e não só isso, ardilosamente possibilitar o engano do outro. Então, o engano, a mentira, é uma estratégia de defesa. Esse mito pode ser usado para mostrar que a grande ferramenta de sobrevivência do homem na natureza é o engano. Ele engana as espécies. A isca de pescar um peixe é uma mentira. Você não está ali para oferecer a minhoca para você está enganando o peixe que está uma minhoca, vai lá e pesca ele. Como todas as armadilhas humanas, todas as ardilosidades humanas são estratégia de mentira. Isso não acontece só com a espécie humana, mas seria um bom exemplo, tá? Ficar em cima do muro não existe. O que existe, Maria Eduarda, é você possibilitar a existência das duas formas, das duas respostas, mas cada uma com uma especificidade. Dizer que a mentira pode ser tolerada em âmbito informal e não deve ser tolerada em âmbito formal. Em âmbito formal, permitir a mentira seria legitimar práticas de exploração dos homens uns aos outros. Nas relações humanas, fica a critério de cada um a aceitação ou não da mentira, e aí envolve o julgamento de circunstância. Assim como na situação legal também, quando ocorre um caso de difamação ou calúnia, é levado a julgamento, e uma autoridade, no caso o juiz, vai fazer a leitura do caso e determinar se naquelas circunstâncias aquela mentira foi danosa, foi mentira ou não. Se ela difamou, se ela caluniou alguém ou não. Uma mentira que não calunia não é punível. Tá? Então, a mentira está ligada ao prejuízo do outro na sua formalidade. A regulação da mentira na sociedade passa necessariamente pelo prejuízo daquele que é vítima da mentira. Tá? A conclusão dessa redação, eu pergunto ao Daniel, como ficaria? É necessário proposta de intervenção como o do Enem? Daniel, não. Muito pelo contrário. Você pode sugerir não, você pode elencar estratégias de intervenção adotadas em vários povos para conter a mentira. Por exemplo, um aluno falou: a mentira é pecado, e isso prova como a mentira é combatida ou é execrada na sociedade. Você pode, por exemplo, elencar como que diversos discursos lidam com a mentira. A legislação punindo, os discursos religiosos declarando o que é pecado e que a punição viria dos céus. Nas relações humanas, a mentira rompendo relações, terminando relacionamentos. Mostrar como a mentira tem um apelo negativo na sociedade e como o ser humano cria estratégias de combate a ela, de controle da mentira. Mas dizer o que deva ser feito, digamos que você faça uma redação radical dizendo: não, a mentira não pode ser tolerada pela sociedade. O Kant está certo na sua visão de mundo, independente das circunstâncias. Uma sociedade que não mente tem mais condições de equilíbrio e de harmonia social do que uma sociedade permissiva com a mentira. Dava para fazer isso. Nesse caso, se poderia sugerir, mas não dizer: portanto, o Estado deve criar leis. Você termina a redação dizendo o seguinte: para se conseguir uma sociedade em que a mentira seja erradicada ou seja limitada a circunstâncias ínfimas ou insignificantes de comportamento, até que finalmente ela realmente não seja necessária, seria preciso que a sociedade recrudescesse ou fortalecesse os instrumentos de punição. Seria preciso estabelecimento de
de um conjunto de regras, leis e estratégias punitivas cada vez mais intensas no sentido de criar uma sociedade que impeça a manifestação da mentira. Tem um filme que brinca com isso, né? O Mentiroso, do Jim Carrey. Não sei se vocês viram, um filme muito engraçado e que pode ser mostrado como exemplo de alguém que, por conta da impossibilidade de mentir, se vê em várias circunstâncias ridículas e vexatórias, constrangedoras ao longo do filme, até que finalmente ele se vê obrigado a controlar a si mesmo, a se educar, a desenvolver em si mesmo estratégias de controle da própria mentira e aprender a lidar com a verdade da forma independente das consequências que ela venha a trazer. É interessante notar que a mentira como o controle dos comportamentos humanos em direção a uma sociedade ideal está no cerne de uma série de filosofias sociais, de propostas de controle de poder, inclusive filosofias de vida, de religiões, inclusive. E um caminho interessante para essa redação seria discutir as possibilidades do mundo digital e das ferramentas digitais de TI, cada vez mais com potencial de controle humano e de invasão das decisões humanas e do universo subjetivo humano, se tornarem ferramenta de controle dessa prática. Por exemplo, a criação de softwares e hardwares, né, equipamentos que controlem a mentira, sei lá, mediante funcionamento do metabolismo, a tremedeira, o piscar de olhos, todos os indícios possíveis de detectar a prática de uma mentira colocados no banco de dados de um robô ou de uma máquina de inteligência artificial, possibilitando, a partir de um ideal nobre de uma sociedade perfeita, a instauração de um regime totalitário em que a mentira seria impedida de circular na sociedade por meio de um controle estatal, de um controle completo, via eletrônica, via inteligência artificial. Ia dar uma redação bem original e discutiria a necessidade do ser humano repensar sua relação com a mentira fortuita, com a mentira teoricamente benéfica. Se a gente está criando ferramentas tecnológicas capazes de controlar o nosso comportamento, mesmo que com boas intenções, corremos o risco de criarmos uma sociedade de controle completo da subjetividade. Tá? Até quando posso entregar essa redação? Até quando você quiser, Bianca. Eu vou corrigir o ano inteiro, até novembro. Tá? Uma redação difícil, viu, gente? Sem planejar, sem pensar com cuidado desde o começo o que vai ser defendido, você vai patinar. É uma redação, todas as redações FUVEST tendem a expandir o teu pensamento por uma série de micro detalhes, de exemplos e exemplos que derivam em outros exemplos e relações de causa e consequência que às vezes não se costuram. É preciso que você se delimite desde o princípio no que vai dizer. Defende, contra-ataca, defende num caso, mas combate em outro, é possível permitir desse nível e nesse nível não, até para você, enquanto escritor, enquanto pensador, conseguir olhar suas ideias no papel e distribuí-las numa relação lógica clara. Tá? Se isso não for feito, se isso não for feito, você tende a fazer uma redação explanativa, circular, que não progride na lógica. Entende, não? É bem difícil não fazer isso. Tá? O Daniel ainda colocou, no meu caso, eu vou seguir a ideia de Kant. No caso, a mentira não deve ser tolerada. Jogar os instrumentos de controle de mentira para um órgão como o Estado, isso poderia abrir brechas para um Estado orwelliano, onde a mentira é transformada em verdade, né? Excelente, Daniel. Você já leu esse livro, você tem domínio dessa narrativa, dessa história, ela é fantástica. Vocês todos deveriam ler 1984 e usar o tempo inteiro. Tá? O uso do conjunto de informações criadas pelo Orwell nesse livro, ele é fundamental para a discussão de uma série de problemas atuais. Você vai defender
a intolerância da mentira, Daniel, você vai cair num estado totalitário. É via um poder terceiro que se regula a prática ou não da mentira. E a forma mais eficaz do impedimento da mentira seria uma sociedade naturalmente honesta, disposta a sofrer as consequências das mentiras, o que me parece impossível de ser criado do nada, uma vez que os comportamentos são transmitidos de geração para geração no esteio da história. É muito difícil dar um break na humanidade e renascer. Então, há a tentativa da instauração de cima para baixo de um regime de transformação. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o regime soviético de 17. É o que pode vir a acontecer com a instauração de um regime totalitário com essas boas intenções. E aí você pode chamar o George Orwell. Esse seria um final dizendo o seguinte: o sentimento de intolerância à mentira, o puritanismo. Ó, você está citando Goebbels, fantástico também. Isso, exato. O sentimento puro, puritano ou puritanista, o ingênuo, às vezes até, de que seria possível controlar todos os comportamentos humanos à perfeição, pode conduzir à concepção de ferramentas de controle para a consolidação dessa realidade. Ou seja, instigar a população a ser intolerante com a mentira pode criar permissão para que se instaure um regime que controle as falas das pessoas. É o que o Duterte, o presidente da Indonésia, está com um projeto de lei, e o Orbán também, de punição para quem fizer, para notícias, canais de notícias, jornalistas que publicarem fake news. Só que a gente sabe que as fake news são justamente a estratégia dos próprios governantes de governo, e não há punição para eles, mas só para a imprensa. Ou seja, valendo-se do incômodo com a mentira, os governantes se protegem dela, se protegem nela e criam estratégias de controle dos outros. E canalizam a raiva das pessoas e a necessidade de controle que as pessoas têm em relação a todos para um alvo, que é o alvo que possibilita o controle cada vez maior do Estado. Então veja como é perigoso, como pode ser instrumentalizado o sentimento de incômodo com a mentira, como a necessidade de uma sociedade perfeita, como o sonho de um ideal, como a utopia, como já foi um tema da FUVEST há uns 5 anos, como a utopia pode ser instrumentalizada para controle populacional, para instauração do Estado totalitário. Tá bom, gente? Espero que essas dicas auxiliem vocês para a construção não só dessa redação, mas de todas as demais redações FUVEST que vocês venham a tentar fazer. Tá? Partam sempre de uma leitura atenta e profunda dos textos de apoio. Vocês precisam aprender. Às vezes a FUVEST vai te propor um tema sobre o qual você nunca pensou na vida. E isso vai acontecer com todos os candidatos que vão estar ali. É preciso que você tenha essa habilidade de se debruçar sobre os textos no momento da pressão do vestibular e extrair deles o sentido mais profundo, se apropriar e passar a usar como se fosse um conhecimento seu. Esse é um treino feito aos poucos. Eu sugiro que isso seja feito com todos os tipos de redação que vocês façam, tá? Com todas as bancas que vocês enfrentem, VUNESP, o Enem e FUVEST, tá? Leiam os textos de apoio e busquem o treino dessa capacidade, dessa competência, tá? Eu já entreguei praticamente todas as redações, só falta entregar justamente essas 4 redações FUVEST da Maria Fernanda, do Vinícius, do Lucas e de mais alguém. Tá? Então, vou escaneá-las e devolver para os seus respectivos escritores. Rafaela, eu já mandei a sua, não mandei? Você escreveu a redação, não? Então, tá.